Vamos lá. Então nós vamos falar de 10 princípios, que são princípios muito importantes na liderança, e você pode fazer seus comentários, Fernanda. Você é Ok. uma voz tão gostosa, todo mundo gosta. Primeiro princípio número 1, né? Primeiro, aqui não é em ordem de importância, tá, gente? Nós vamos falar de 10, mas não em ordem de importância. Exatamente. Princípio 1, reconhecer os que vieram antes. Isto. O que é que significa isso? Reconhecer os que vieram antes. É um importante princípio que está versado, escrito aqui em Lucas capítulo 5, evidentemente um princípio universal, a gente vai aplicar às duas demandas. Mas imagina você que você seja um líder de conexão, seja uma pessoa que vai começar a dirigir louvor, você é um professor de criança que agora vai começar a dar aula, e há uma mentalidade revolucionária com todos nós, acreditando que a gente agora vai inventar a roda, que agora que eu cheguei, as coisas vão acontecer, e agora finalmente essa igreja vai andar, e essa empresa agora finalmente vai funcionar, porque agora chegou o gerente que desceu direto do trono da graça. Muitas vezes assim, né? O evangelho chegou naquele lugar que eu trouxe a minha denominação. Ô, Jesus, não é bem assim não. Não é bem assim. Então a gente vai ler o texto de Lucas 5, se vocês quiserem. Eu não coloquei na tela, tá? É o tempo que vocês pegam, Lucas 5, mas a gente vai ler, né? Vou ler aqui, Lê aí, pelo menos algumas 5, 12 passagens a a gente vai ler. 15, Essa vamos ler porque é a primeira que está abrindo, né? Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o seu rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Perfeito. O que a gente vê aí? O leproso curado. Jesus, então, diz para aquele leproso o quê? Não, vai, divulgue meu nome, diga que agora chegou o Messias. Não. Ele falou, vá lá, se apresente ao sacerdote e ofereça a oferta estabelecida por Moisés. Então, em cima do anterior, eu calço a minha estrutura de crescimento. E interessante que existe uma frase que diz que a gente enxerga mais longe nos ombros daqueles que nos antecederam. Essa frase nunca foi encontrada quem é o autor dessa frase. Já procuramos, uns dizem que é um, uns dizem que é outro, e ninguém nunca sabe quem é o autor dessa frase. Né? E recente eu estava lendo um livro sobre isso, ele disse, não, eu não comecei, eu subi nos ombros daquele outro, daquele gênio. Foi uma situação muito interessante. Então, o que significa dizer, voltando aqui para o PowerPoint, o princípio da honra. Significa que se você assumir uma gerência, elogie e valorize o gerente que foi antes de você. Se você assumir uma classe, elogie e valorize o professor que foi antes de você. Não acredite nessa imbecil mentalidade revolucionária de que você é a última Coca-Cola do deserto, o homem que chegou aqui para resolver todos os problemas da Bahia, do Brasil. Não existe. Aquela frase que você ouviu durante muito tempo, nunca antes na história desse país, essa frase é uma heresia de liderança. Essa frase é estúpida em todos os sentidos. Além do que, é uma frase absolutamente revolucionária, portanto, ele é tudo inédito. A partir de agora, não existe a partir de agora. A gente nasceu, cresceu, se desenvolveu em cima de algo que foi trazido antes de nós, por alguém honrado, que fez sua parte. É a mesma coisa que acontece com, por exemplo, a educação. É muito comum a gente trabalhar com uma pessoa que vem contar algumas coisas que ocorreram na sua educação infantil, que foi muito terrível para ele. Histórias terríveis, processos terríveis, dificuldades terríveis, e aí chega um momento que ele tem que perdoar seu pai, vamos supor assim. Mas o pai, a gente sempre diz essa frase, mas seu pai deu o que tinha, sua mãe deu o que tinha, não é assim que a gente fala? Então, dar o que tinha significa eu estou honrando o que ele deu, eu não estou jogando pedra no que ele não deu, e sim valorizando o que ele deu. Foi o que Jesus fez, né? É isso aí. Então, um princípio importante. Então, esse é o princípio 1, não mais importante. O princípio mas reconhecer número 1. Os que vieram antes. Adote isso como princípio na sua vida. Exato. Até na liderança de conexão, às vezes você é chamado para cooperar na liderança de um dos grupos e já tem líderes ali. Né? Agora vai ter um avivamento nessa conexão porque eu cheguei.
reconheça a autoridade dos outros que Isso. que vieram antes, ouça-os, né? Procure conhecer o estado da conexão a partir daqueles que Quer já ver um estavam. detalhe? Você vai pregar e você vai falar, você vai dar uma aula. Cite as pessoas que vieram, que você leu, o livro que você leu, cite aquele autor, né? Diga assim, como disse fulano. Então você está honrando aquele que foi antes de você e que versou sobre aquele tema antes de você. Bom, um outro princípio, um segundo princípio, princípio número 2, repartir o seu espírito. Reparta o seu espírito. Princípio de liderança fundamental. Esses são 10 princípios, a gente não vai dar todos eles hoje, vamos dar os que puder dar, né? Mas esses princípios aqui, você quer falar um pouquinho? Uhum. A gente pode ler, né, ali Números 11, 16. É muito interessante, gente. Ó, o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei, falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, etc, etc. Então foi repartido do espírito. Interessante que diz aqui: eu tirarei do seu espírito e porei sobre eles. O espírito que está, tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Então a liderança é um espírito. Existe um espírito, um modo, um amor, uma maneira. E esse espírito precisa ser repartido. Um exemplo simples aqui para a gente dar para vocês é como a gente trabalha aqui na comunidade. Ó, por exemplo, estou eu e Fernanda falando juntos. E você pode observar, são muitos ministérios e muitas atuações ministeriais por casal. Você pode observar, liderando conexão, casal. Outra conexão, casal. Outra conexão, casal. No louvor, o casal. Você pode olhar. Isso fortalece, isso vocês, digamos assim, a gente não precisou falar, pessoal, o homem, a mulher, não precisou falar. A gente precisou ser, precisou repartir, precisou agir, precisou estar com vocês e ser assim, para que vocês fossem assim, para que sejam assim, ou seja, valorizar, o homem valorizar a opinião da esposa. Não precisa dizer, irmão, valorize a opinião, não precisa dizer isso. Eu simplesmente vou e valorizo. E na medida que eu faço isso em público, eu já estou comunicando um espírito. Interessante, né? Que essa liderança, não somente na questão ministerial, né? A liderança de conexão, quando é uma equipe liderando e que precisam reunir de vez em quando para que tenham o mesmo espírito, a mesma maneira. Também a liderança de um lar. Marido e mulher precisam trabalhar com o mesmo espírito, com a mesma unidade, com o mesmo coração, né? Enxergando o mesmo alvo, o mesmo espírito. Isso em todas as esferas, né, da nossa vida. Por exemplo, aqui eu continuo a explicação desse repartir seu espírito, e eu coloco aqui, reparta teu espírito com os teus. Tem gente que está preocupada aqui agora, tá, se nós estamos ensinando a doutrina espírita, né? Oh, meu Deus do céu. Será que alguém está pensando isso? Mas até é engraçado, né? Meu Deus, repartir teu espírito. Como é que você reparte o teu espírito? Olha aí, eu vou explicar aqui. Reparta teu espírito com os teus andando junto. Raciocinando as coisas perto deles e com eles, para eles aprenderem quais bases você raciocina. Exemplo simples, você viu as músicas que nós cantamos? Vai lá ver a letra dessas músicas. Lá atrás, há muito tempo atrás, eu fiz um manual de como escolher músicas para adoração. Aí muita gente começou a discordar, aí eu fui explicando com paciência, por essa música não. Tinha uma música muito engraçada que a gente falava que alguém cantou na igreja, eu lembrei uma música que a gente... Não, essa não, pelo amor de Deus, né? É uma música bonita, mas a gente disse essa... Aí explicamos por que né, essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você. Nenhum da turma lá do louvor, da videira, nem sequer aceita cantar mais uma dessa. Mas eu não obriguei ninguém a não cantar. Eles entenderam esse espírito. Interessante também, né? Aquela passagem que João e Tiago, os apóstolos, discípulos de Jesus, eles eram chamados de filhos do trovão. Isso. Né? E um dia Jesus, ele disse, Senhor, vamos fazer descer fogo do céu para destruir os samaritanos. E Jesus disse assim, vocês não sabem de que espírito são. O Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas veio salvá-las. Jesus estava imprimindo neles
O espírito dele, eu vim para salvar. E que coisa maravilhosa. João se torna o discípulo do amor. Aquele filho do trovão se torna o discípulo do amor, porque o espírito de Jesus foi impresso nele. E essa última frase aqui, Jesus fez isso, chamou aqueles nos quais imprimiria seu caráter e andou com eles. Exatamente isso. Jesus imprimiu. Então Jesus não simplesmente disse, faça isso. Ele disse, venha ver como eu faço. E vai aprendendo com o que espírito faz. Né? Você entende o que é espírito, né? Com a maneira, com a intenção, que modo, o amor, a paixão, isso aqui é o espírito. O espírito, exatamente. Não é o espírito... Não é o Espírito Santo, nem o espírito humano. Não o espírito humano. É com a motivação, com a intenção, né? Isso significa, então reparta. O que significa dizer, meu amado, se você agora é gerente de uma loja, você quer formar um gerente, você tem um subgerente ou uma pessoa que você está de olho na pessoa, você tem que chamar a pessoa para perto de você. Você tem que andar com essa pessoa, você tem que viajar com essa pessoa. E ela vai aprender, e você também vai perceber que ela não tem condições, se ela não tem, você vai perceber que ela não tem o espírito, ela é uma pessoa independente, uma pessoa crítica, uma pessoa que está sempre lhe analisando, então ela não pode ser essa pessoa que vai estar com você. Então, esse é o primeiro princípio, reconhecer os que vieram antes. Segundo, reparta o seu espírito através de quê? Relacionamentos. Chame para perto. Terceiro princípio é reconheça as esferas. Esfera de autoridade, esfera de competência, esfera de responsabilidade. Reconheça as esferas. Explica um pouquinho aí, Fernanda. Aqui, Lucas, né? Jesus foi com eles, já estava perto da casa do centurião, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Jesus bota nessa passagem, essa passagem nunca vi tanta fé em Israel, né? E nessa passagem, um homem que exerce autoridade, mas que reconhece a autoridade. Um homem sujeito à autoridade, mas que sabe comandar. Reconhecendo as esferas, eu me submeto e eu sei como comandar também, isso, né? Reconheça as esferas de competência. Bom, como é que você trabalha com isso como um bom líder? Um exemplo bem simples. Você chega, você comprou um equipamento, até um arroz estragado. Você comprou alguma coisa, você vai na loja. O que você faz quando você chega na loja? Você já viu gente barraqueira? Chega na loja, e esse tipo de gente nociva à nossa sociedade, esse tipo de gente barraqueira. O que você vai fazer? Você chega naquela loja e você pergunta, quem é o gerente aqui? Essa é a forma de fazer. Você vê quem é a pessoa, eu estou com um problema, eu gostaria de saber quem é. Então, o primeiro elemento é reconhecer a autoridade. Você não pode chegar para um motorista de caminhão e falar assim, hoje eu estava, por exemplo, pegando as cestas básicas e tinha vários caminhões. Uma pessoa não pode chegar, entrar no meu carro e tirar o meu carro e botar um outro caminhão. Não pode fazer isso. Eu sou o responsável por aquele carro e eu não posso entrar no caminhão do sujeito e tirar o caminhão do sujeito. Ele responde por aquele caminhão, ele é competência dele, é responsabilidade dele, é autoridade dele. Isso vale para a família. Você não pode simplesmente chegar um menino aqui e você pegar um filho do vizinho e dar uma surra. Você não pode fazer isso. Esses exemplos esdrúxulos, eles dão a entender de que você não pode chegar, por exemplo, numa banda. Você é músico. Você chegou numa banda, você viu a bateria, sentou e começou a tocar. Você não pode fazer isso. Você não pode entrar numa casa, entrar na cozinha do seu irmão, ir lá e abrir a geladeira e pegar água. Você não pode fazer isso. Você tem que pedir, porque essa esfera é a esfera daquela autoridade, daquela pessoa, a responsabilidade daquela pessoa. Fala um pouquinho mais aí, Fernanda. Interessante também, né? Às vezes a gente chega num condomínio, um porteiro, e o porteiro não pode, porque não sei. E tem gente que briga com o porteiro, que briga com caixa, porque está somente cumprindo ordens, e faz aquela barraco mesmo. Quando aquela pessoa está somente cumprindo a sua obrigação. Se briga com o porteiro. Não se briga. E agora, recente, a gente viu, né? Alguém contou pra gente que chegou numa recepção, ia ser atendido por um médico, chegou na recepcionista e a mulher estava muito mal-humorada, atendeu com muita grosseria. E ela disse assim,
Ela disse, eu vou mudar esse quadro. Chegou e disse, conversou com ela, fez assim, poxa, como suas mãos são lindas. Alguém já falou, suas mãos são muito lindas, seus dedos longos. E, poxa, muito lindas suas mãos. E era verdade, aquilo não era um elogio falso. Ela escolheu alguma coisa nela para elogiar. E disse que a mulher mudou o semblante e começou a tratá-la bem e tal. Depois ela ficou sabendo que ela tinha sido maltratada por um paciente anterior. Então ela ficou tão... já estava e poderia ter estragado o dia todo. E aí simplesmente uma palavra boa, reconhecendo, rapaz, eu vou tratar bem essa pessoa. Né? Um líder, ele reconhece as esferas, ele respeita as esferas. Um líder, por exemplo, respeita outro líder. Já houve situações em que eu ia ser multado e o camarada foi multar e eu falei, não, você tem toda a razão, eu estou errado mesmo, você tem o direito de multar e você está fazendo o seu papel, pode fazer mesmo. Aí peguei, dei o documento, ele me devolveu o documento e mandou sair. Então, assim, tudo isso é um princípio de liderança, reconhecer. Um líder reconhece esfera, um líder reconhece, não entre numa sala de outro professor e comece a fazer as coisas, não chegue lá e tome as coisas de outra pessoa, não faça isso, respeite a autoridade, respeite a competência, respeite a responsabilidade. Você vai dirigir um culto, por exemplo, eu estou na igreja de outra pessoa, é um funeral, é um casamento, eu sempre digo como eu posso fazer, se me autoriza. Igreja católica, já fiz alguns casamentos em igreja católica e eu vou lá perguntar ao padre, o senhor me autoriza? Claro, pastor! Aí eu vou lá e faço. Quer dizer, tem toda uma liturgia de respeito. Ok? Tá muito herético, Fernanda? Como é que tá aí, pessoal? Vocês estão gostando? Eu tô vendo alguns amém, já tem uns minutos que o povo não fala nada, né? Deve ter dormido, né? Acho que... Comenta aí, pessoal, como é que tá vocês aí? Vocês estão gostando? Tá sendo útil para vocês? Tá dando para acompanhar. Tá dando para acompanhar? Dá um feedback aí. Tá? Enquanto a gente vai ler aqui um pouquinho desse Cresça Gradativamente, eu queria que vocês... Pode ser? Vocês darem um feedback pra gente, vai ser legal. Então vamos lá. Princípio número 4. Cresça gradativamente. Os textos aqui são muito fáceis. Esse texto aqui, Paulo lá em Timóteo 1:2, né, que está na tela aí, a citação. Paulo a Timóteo, meu verdadeiro filho, né? E 2 Timóteo 3, que você escreveu, né? Que ele fala... Né? Paulo falou assim, né? Para Timóteo, que acompanhava Paulo. Se você tem acompanhado de perto o meu ensino, a minha intenção, o meu amor, está em 2 Timóteo 3:10. O texto de Êxodo 33 diz que Josué não se apartava da tenda. E ele se tornou o grande líder que atravessou o Rio Jordão e tomou posse da terra prometida. Em 24:13 diz que Josué subiu no monte lá com Moisés, né? Interessante que ele... E o jovem Josué, isso no início, não se apartava. O jovem, o mancebo, depende da tradução, mas depois se tornou um grande líder porque ele foi ali, eu estava ali junto com Moisés, aprendendo com Moisés, assim como Timóteo foi aprendendo com Paulo. Uma coisa que eu queria citar aqui, que é legal, não sei se vocês quiserem depois... digita a palavra livro numa concordância, sabe o que você vai perceber? Que existia um livro de liderança, um livro que Josué, ele dizia, escreva no livro isso que você acabou de... Então Josué tinha um livro para anotar as coisas que Moisés mandava, tipo um caderno, escreva no caderno assim, né? Aqui tem um caderno, aqui me deram de presente, aqui um caderno lindíssimo, olha aqui. Então esse é como se fosse assim, escreva de liderança, um caderno de liderança aqui, ó. Tome dessa decisão e coloque isso. É mais ou menos isso. E a gente vê isso aqui nas reuniões de líderes, gente. Os líderes anotam, viu, pessoal? Tudo com um caderninho, anotando tudo. Caderno, anota tudo. E Macro também tá ali anotando, né? Não sei se hoje você está fazendo isso, mas a gente vê vários anotando porque Josué tinha um livro. A aprender. Então vamos lá. Você precisa construir uma jornada, sendo fiel em cada parte dessa jornada. Por exemplo, curso de noivos. Exemplo simples, cresça gradativamente. O sujeito começa no curso de noivos, tem a primeira aula, ele tem que assistir aquela primeira aula em áudio, depois discutir em casa, um com o outro lá, né? Não são casados ainda, né? Então os noivos estão discutindo. Aí depois eles constroem o quê, Fernanda? Diga mais um pouquinho. Depois se reúne, né? E Lucas e Simé, ou quem for da aula, né? Eu e Fernanda. Aí dá aquela administração, né? Luzerne, Gel, quem for da administração. E ele tem que ser fiel naquilo. Ele vai crescer gradativamente no curso de noivo. Vai lendo os livros, vai aprendendo. Vai lendo a família do cristão. É tudo gradativo. Depois noiva, depois casa. Aí tem aquele primeiro momento em que
tem assim uma certa adaptação. Porque não sabe ainda ser marido, não sabe ser esposa, tá aprendendo, vai ter que crescer, botar em prática as coisas que leu. Crescer gradativamente. É isso aí. Então, o que significa isso? Crescer gradativamente. Lembre-se do seguinte, mas aí a gente vai falar depois sobre não se colocar com líder. Eu já ia dando um salto para o princípio número 7. Mas assim, cresça gradativamente. Se você tem na sua mão agora alguma coisa para fazer, faça aquilo e cresça naquilo. É isso aí. Se você não for fiel no pouco, não terá sucesso no muito. Porque o problema do sucesso não está em você fazer coisas grandes, e em si você fazer bem feito o que tem na mão. Não é fazer coisa grande que dá sucesso, é fazer da maneira certa o que a você foi confiado. Não é verdade? É isso aí, um passo de cada vez, mas sempre dando passos em direção ao seu alvo, ao seu crescimento. E aqui, já pulei no princípio número 4, ainda estou aqui, né? Então, só para fazer uma pontezinha para ir para passar para o princípio número 5, uma ponte. Nós sempre falamos para você ler livros, né? Eu vou dar um exemplo simples para você. Eu poderia pegar alguns livros aqui, pega esse livro aí, por exemplo, esse livro aqui, ó. Isso, pega alguns livros aqui. São livros que já estão na ponta para serem lidos. Aqui, olha um livro aqui, ó. Seja um líder de verdade. Esse livro aqui, ó, John Haggai, é um livro famosíssimo. Você tem que ler esse livro e anotar esse livro. O livro está todo riscado aqui, muito riscado o livro. Está aqui esse livro, um livro importante. Eu tenho vários outros livros da parte de liderança. Tem umas 3 prateleiras aqui. Aqui, ó. Olha outro livro aqui, ó. Tudo perto aqui, ó. As 25 leis bíblicas do sucesso. E eu leio isso aqui, discordo de uma, ajusto uma, concordo com quase tudo. Né? Então você tem que se esmerar e não pode parar de ler. Essa é uma prateleira só de livro de liderança. Uma prateleira só de livro de liderança. Deve ter sei lá quantos, 100 livros de liderança. Só de liderança. De família. Então, você precisa fazer isso. Você precisa crescer gradativamente. Você está no louvor, procure entender o que cada um faz. Se você está em criança e foi chamado para ser um auxiliar de classe, de aula, né? Seja um auxiliar fiel, procure saber o que é que você tem que fazer e faça bem feito. Não, você vai ver só o chá e o café. Não existe só o chá e o café. Existe fazer algo e ser fiel naquilo. Porque quando você chegar na empresa, o camarada vai fazer, e é assim que faz mesmo, viu? Ele vai mandar você fazer um relatório, faça um relatório aí, faça favor, aí entrega para você um relatório, aí você faz. Aí um relatório assim, levante aí quantos carros entraram aqui na portaria. Aí você faz um relatório, que é só isso, né? E faz na mão, e entrega pro camarada. Faz na caneta. Você acabou de sepultar o seu futuro. Então você fala assim, você faz relatório, bota em negrito em cima, faz poucas letras, bem espaçadas, escreve aqui, entrega aquele... Rapaz, que limpo, ó. Rapaz, esse cara é zeloso, esse cara... E é assim que funciona. Você tem que fazer crescer gradativamente e de portaria você vai avançando. Isso na igreja é assim, na vida espiritual, em tudo que é coisa é assim. Como Jesus falou, né? Para ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. Se você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Né? E pode ser colocado sobre o muito. Né? Vamos lá. 5º princípio de liderança. Desista. Esse aqui é legal. Esse eu gosto. Desista de ser o novo Messias. Ô, Fernando, minha língua está coçando, mas vou deixar você falar. Não, você vai falar. Desista de ser o novo Messias. Irmãos. Aquela brincadeira que fazia, o baiano não nasce, ele estreia, né? Vou estrear na liderança, chegou. Baiano não nasce, estreia, gostei. Isso é interessante, pessoal, porque na realidade a gente tem aqui uma demanda, é muito curioso isso, essa situação aqui. Rapaz, o sujeito vai abrir uma igreja, vai abrir um trabalho, e ele acha que chegou o cara que estava faltando nessa cidade. Chegou, olha, aqui vai acontecer. Ou então ele vai fazer vai ter um louvor, ele vai dirigir um louvor, sei lá, qualquer coisa, né? Até uma loja, um empreendimento. Né? Quem pensou nisso antes? Eu vou ser o primeiro, a primeira.
Ó, a última Coca-Cola no deserto. Ó, veja só. Há uma visão muitíssimo ultrapassada dos líderes de que nós estamos precisando do cara. O cara. Isso é complexo de herói, pessoal. A gente está muito carente e buscando o quê? Muita gente querer ser um novo Elias, um novo Moisés, né? É aquela coisa, né? Tá precisando uma pessoa com sangue novo como eu, né? E sem experiência nenhuma como você. Sem sabedoria nenhuma como você, mas com sangue novo. Ou tu é o quê? Vai doar sangue, vai no hospital, pô. Pelo amor de Deus. A liderança mudou completamente, meu querido, com o reino de Deus. O reino de Deus não está precisando de Moisés e Elias. Jesus veio aqui e já resolveu todos os nossos problemas. Foi o próprio Jesus que falou aqui, ó, nesse texto aqui. Eu vou botar aqui, Fernanda. Esse texto aqui de Mateus 17. Lê aí pra gente esse texto 17. Aqui. Vai lá, Mateus 17. Eu esqueci de botar aqui, ó. 10. Eu esqueci de botar aqui. Deixa eu ver. Esqueci de botar aqui. 10 Vai lá. A 12. Diz assim, os discípulos lhe perguntaram. Deixa eu botar aqui. Quando você vai, eu vou botando aqui. Vai lá. Mateus 17, 10 a 12. Os discípulos lhe perguntaram. Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio. E eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Perfeito. Ou seja, Elias já veio. Então, por favor, ó, o que você vai fazer, meu querido? Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. O que você vai fazer é contribuir com o corpo de Cristo. Vamos todos repetir? Vamos todo mundo junto? Contribuir com o corpo de Cristo. Aplauda o Senhor. Pronto, é isso aí. Você vai contribuir com o corpo de Cristo. Não tem nada que você vai chegar aqui que você faça que alguém não pudesse fazer. Poderia fazer sim, senhor. O que você vai fazer, qualquer outro poderia fazer. Mas é você que está para fazer, então faça bem feito. Outro poderia fazer? Poderia. Outra coisa, não existe mais Egito, viu? Não existe essa hora de vou libertar, tudo vai começar agora comigo, o eu tá precisando de mim, porque não, nada disso. E outra coisa, gente, nós somos uma figura que o Espírito Santo usa para denominar a igreja é o corpo de Cristo. O corpo já tem cabeça. A cabeça do corpo é Cristo. Nós somos membros uns dos outros. E o que eu preciso, você precisa, é funcionar bem na sua parte. Para que o corpo todo funcione bem. Isso é liderar bem. Eu vou fazer bem a minha parte, o que me compete para o bom funcionamento do corpo. Exatamente. E não querer ser a cabeça do corpo. A glória da igreja, se você acha que essa frase aqui não está escrita, está lá escrito. Lá em Efésios capítulo 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e ofereçamos, a ele a glória na igreja. Está escrito lá. É só abrir e você vai ver. Efésios 3. Então, Deus está querendo dar glória a Jesus na igreja. O amor está onde? Na igreja. A cura está onde? Na igreja. As relações frutíferas estão onde? Na igreja. A família de Cristo e a família individual se unem e educam seus filhos e formam seus filhos. Então não tem jeito. A gente lidera, eu lidero. Qual é a minha parte aqui, por exemplo? A minha de Fernanda. É fazer minha parte. E fazer bem, para que o corpo funcione bem. Essa é a nossa preocupação. Eu quero fazer a minha parte bem, eu não quero estar doente, porque eu vou contaminar o corpo. Então eu quero fazer bem. Só para vocês saberem o que envolve esse momento aqui, né? Envolve, veja só, eu pedi para Samuel vir aqui, pedi a Siloé e Samuel que está morando junto de mim, agora veio aqui para ele arrumar todo o equipamento. Irmãos, não é pouca coisa não. Dá um nervoso se você tem um PowerPoint, uma janela de não sei o que, uma janela do Pix, não sei o que, tem que apertar um bocado de botão aqui. E eu tenho que estar tranquilo, então eu peço que Samuel venha fazer, e ele faz tudo aqui, coloca tudo e vai embora, ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo, mas foi Samuel que botou tudo em ordem aqui. Então, e esse PowerPoint, então eu procuro ver, ó, aqui, ó, o tamanho dessa janelinha, ó, que eu vou fazer aqui, ó. Aí eu puxo aqui, aí invadiu a letra, tá vendo? Então eu não quero isso, aí eu tenho que verificar, botar o PowerPoint do tamanho certo para fazer tudo com excelência para vocês. Isso é o papel. O papel é fazer bem feito a minha parte para a glória do corpo. É isso aí. Tá? Vamos lá. Sexto princípio. E não para minha glória, né? Para a glória do corpo. Claro, não é para minha glória, né? Não é para meu louvor, não é para minha vida. É para a glória do corpo. Vamos lá.
Fernanda, fala um pouquinho aí sobre... Olha lá, eu com o meu transtorno obsessivo compulsivo já está dando problema ali, tá vendo? Tá vendo? Tem que Meu tratar. Deus do Tem que céu. começar a tratar. Vamos lá. Princípio Princípio 6. 6. Liderança servidora. Esse princípio é maravilhoso. Gente, Jesus Meu disse assim. Deus. Os governantes, aqui Mateus 20, 25 a 28, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre eles, mas não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Maior exemplo de liderança é o nosso mestre, Jesus. E a liderança dele foi uma liderança servidora. Ele veio para servir. Ele poderia mandar, gente. Ele era Deus. Ele podia chegar aqui e fazer acontecer, mas ele serviu todo o tempo e deu a vida, derramou a vida dele todo o tempo, amou, a ponto de, lá em Mateus, em João, no capítulo 13, ele lavou os pés dos discípulos, fazendo o papel daquele escravo mais humilde da casa. Então, olha... O último degrau da liderança. Tem esse livro aqui, fantástico, olha, gente. Esse livro. O último degrau da liderança. Olha aqui, ó, lavando os pés. Esse é o último degrau, não é lá em cima, não. É cá embaixo, servindo, como serve como escravo. E este livro, ó, este livro... Rapaz, um livro, um best-seller, fantástico. O Monge Executivo, uma história sobre a essência da liderança. James Hunter. Ele deu muita palestra. Queridos, esse livro aqui, a gente leu na liderança, não foi? Ó, todo riscado aqui, todo riscado o livro, ó. E o que acontece? Ele fala de um paradigma, um novo paradigma da liderança. Um livro fantástico. E a liderança é o quê? Ainda, gente. Tem que ler. Esse livro tem e-book. Esse livro é um dos mais vendidos. Ficou muito tempo em primeiro lugar dos livros mais vendidos. Sei lá quantos anos. Aqui no Brasil, muitos anos. Muitos anos como o primeiro livro vendido. Então, ó, quem serve, lidera. Como é que a sua liderança cresce? A sua liderança, a minha liderança, a nossa liderança cresce por mais que você possa servir. Se você tem muita habilidade, por que você tem muita habilidade? Porque Deus lhe deu essas habilidades. Elas vêm de onde? Vêm de Deus. Tudo que nós recebemos vem de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva e dom perfeito vem descendo do Pai das luzes. Então, se eu falo inglês, eu posso servir com o meu inglês. Se eu falo, por exemplo, eu posso colocar... Quer ver um negócio? Você que fala inglês, você pode aprender a escolher pregadores e você colocar legenda em vários vídeos de pregadores ou vídeos úteis que sejam muito importantes para algum tipo de trabalho. Quem fala inglês pode simplesmente aprender a trabalhar no computador e digitar, fazer legenda. Então, sua liderança cresce na proporção de quantas pessoas você serve. Sua contribuição é que é sua liderança. Não é o que você faz que é a sua liderança. A pessoa canta bem, então ele é líder. Não, ele dirige muito bem. Não, ele é a forma como ele serve é que faz a liderança dele. Ele contribui em quê? Uma pessoa que canta muito bem contribui com o quê? Não quer dizer que contribui só porque canta bem. Boa voz não é contribuição. Agora, se aquela boa voz significa junto com aquilo, uma habilidade, junto com outra coisa, isso significa que a pessoa pode contribuir bastante, então ele é um líder que contribui, portanto a liderança dele aumentou. Talvez se a gente for olhar na Bíblia, assim, os maiores exemplos de liderança, claro que a primeira é Jesus, que foi servo de todos. Ele era chamado até de servo de Deus, né? O servo, né? E depois a gente pensa no Antigo Testamento, tem Moisés, né, que serviu, que aguentou aquele povo durante 40 anos no deserto. E no Novo Testamento a gente pode olhar Paulo, né? Paulo era servo. Paulo, naquele discurso, naquela palestra, naquela palavra que ele deu lá para os presbíteros em Éfeso, em Atos capítulo 20, que é uma das palavras mais lindas da Bíblia, ele fala: eu servi ao Senhor com toda a humildade. Isso é um líder. Isso é um líder aprovado, servir ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado.
Eu preguei a vocês, e agora... E é no 35, né, que ele vai falar aqui, que ele deu exemplo, né? Ele deu, em tudo vos dei o exemplo, em tudo. Então, Paulo foi um servo de Deus e um servo dos homens. Servo dos homens. É para vocês terem uma ideia, 1 Coríntios 9, Paulo diz assim, eu não quero salário de vocês, eu quero servir vocês. Imagine você como ele falava. Agora, ele tinha um outro interesse, no caso doutrinal, para poder ensinar, não tomando oferta. Isso aí também é interesse de servir a igreja. Então, assim, trabalhar com as próprias mãos. Em Tessalônica, ele chegou lá e começou a fazer tendas com suas próprias mãos. Então, também era servindo o que ele ia fazer. Quer se tornar um bom líder? O princípio 6. Princípio Comece 6. a servir. Comece a servir. Comece Isso porque liderar é servir, é ser útil, é ser relevante, é fazer diferença. Olha, se você é um gerente de uma empresa e você não é útil, se você não é útil para as pessoas, você vai ser demitido, meu querido. Presta atenção, você vai ser demitido, é sua utilidade, é seu alcance de serviço que serve, que é importante. São vários serviços simples, levar a pessoa para casa, levar mais adiante, fazer um plano de negócios, fazer um plano de ação, ensinar a fazer um POP. Você sabe o que é um POP? Aprenda a fazer um POP, faça um relatório, ensine a fazer relatório, ensine a melhorar o português, e pegue uns vídeos de liderança, de treinamento, um vídeo de motivação, passe para as pessoas, pegue uns vídeos de Luiz Marins, passe. Então são muitas coisas que você está fazendo aquilo, servindo a pessoa, que quanto mais você qualificar aquela pessoa, mais você está sendo contributivo e a sua liderança cresce. Por quê? Você vai entender por que sua liderança cresce agora. Você vai entender esses princípios que vêm agora. São princípios que definem essa liderança. Olha o princípio de número 7. Todo líder deve lutar por algo maior do que ele. Bom, aí você fala assim, mas é chefe, você está falando neles de chefe. Não, porque o chefe, ele não vai ser promovido e crescer. Então ele é chefe, é o cargo do organograma, mas ele quer ser um líder para poder crescer. Então, se você quer crescer, você tem que liderar. Se você quer ficar na mesma posição, pode continuar sendo chefe. Confie no organograma que você fica onde está, mas você não cresce. Você cresce liderando. Então, Atos 20, 24, em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra o quê? Com alegria. Peraí, pessoal. Atos 20, 24, todo mundo na videira decorou esse versículo. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha para isso. Olha aí, ele diz, a minha vida não tem importância, contanto que cumpra. Então, a coisa é mais importante que a vida. É mais importante que a vida. Então, essa é a jogada que o líder tem que ter. Se ele não entende que o que ele faz, que o que ele busca, que o que ele realiza é mais importante do que ele, você já viu falar daqueles camaradas que o filho cai lá dentro da jaula, da ariranha, por exemplo, e o pai pulou para salvar o filho das ariranhas. A ariranha é aquele bicho que está na água, né? Que é tipo é lontra, né? Lontra é a ariranha. E ele pula lá para salvar seu filho. Então a família que ele ama vale mais do que ele. Então ele dá a vida pela família. É assim mesmo, é normal isso aí. Mesmo. Então o líder deve lutar por algo maior do que ele. Por algo que vai acontecer que é maior do que ele, do que a sua existência. Por isso o projeto pessoal, coloquei aqui, projeto pessoal de um líder é uma das maiores falácias no campo da liderança. Eu tenho um negócio que eu gostaria, o camarada chega visitando sua empresa e ele quer que você ajude a apoiar o projeto dele. Eu não apoio o projeto dele. Eu apoio meu próprio projeto? Isso não existe. Mas existe. O pior é que existe. Pior que existe um projeto maior. Esse projeto aqui a gente é chamado para apoiar. Isso. Né? Olha lá, os projetos pessoais, além de contaminados pelo pecado original, pelo egoísmo, pelos interesses imediatos, são pequenos e limitados. Não têm virtude em si mesmos. Eu já recebi na minha empresa
na época que era empresário, o camarada chegou lá com uma ideia de fazer um biodigestor para o Nordeste e ele queria apoio meu, porque aquele é um projeto que ia acabar com a seca, que não sei o que das contas. Se o projeto é tão bom, por que ele não levanta o recurso? Mas se eu tenho que ajudar o projeto dele, eu sei lá qual é o interesse dele, sei lá se dali ele não vai querer ser um político, me usar para poder se beneficiar de mim, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Então, não se encerra em mim, Não se encerra em você. É para algo além de mim. Eu estava pensando, né, sobre isso. Vocês conhecem a história de Absalão, filho de Davi, né? Porque o Absalão queria ser rei, ele expulsou o pai, né? Fez um golpe. E tomou o trono do pai, porque ele se achava, Absalão se achava. E olha o que diz em 2 Samuel 18:18. Olha aqui, ó. Quando em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: não tenho filho nenhum para preservar minha memória, por isso deu à coluna o seu próprio nome, chama-se até hoje Monumento de Absalão. Quer dizer, vou fazer um monumento para mim. Gente, tá bom. Olha ali, eu coloquei, Fernanda, vemos muita gente reclamando de que falta apoio, falta reconhecimento, que muita gente não ajuda, que não apoia, mas ninguém tem obrigação alguma de apoiar o que surge de um homem apenas. Não tem obrigação. Pessoal, parece uma grosseria falar o que eu estou falando, mas é para ser grosso mesmo. Eu não tenho que apoiar nada que está na cabeça do camarada que começa ali e acaba ali. Por que eu tenho que apoiar? Encerra nele mesmo. Por quê? Por que eu vou apoiar? Não, porque ele é bonitinho, ele é legalzinho. Não existe isso. Por exemplo, simples. Na videira, exemplo para vocês, talvez você não seja da videira que esteja assistindo, mas na videira, há anos atrás, a gente marcava reunião. Você lembra disso? Reunião com os pais do Videirinha Kids. Ou pedia para as crianças serem levadas para o Videirinha Kids. Ninguém ia. Aí eu, de vez em quando, dava uma bronca, né? E dava uma bronca mesmo. O tempo foi passando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. 20 anos não. Foi passando vários anos e hoje os pais não só atuam junto no Videirinha Kids, como estão sendo parceiros. E hoje qual é a visão de todos nós? Levantar uma geração preparada para enfrentar o que vem por aí de famílias desestruturadas. Então nós queremos uma coisa que é muito maior do que uma criança ou do que uma pessoa. Se eu morrer, o projeto continua. O projeto é maior que eu. Uma geração vale mais que eu. Então, uma pessoa que planeja algo pessoal deve aprender a levantar os recursos do seu modo pessoal para aquilo que acredita. Essa regra vale para uma empresa. Então, coisa pessoal é problema de que você, eu quero lançar meu LP. Se vire para procurar financiamento, compre o seu dinheiro. O senhor pode me ajudar? Toma aqui R$100, acabou. Eu não tenho obrigação de ajudar. Não tenho obrigação. Porém, se ele está querendo alguma coisa que é maior do que ele, aí eu estou dentro. Porque aquilo ali perdura. Aquilo ali faz com que ele valha mais do que uma planta, né? Foi aquilo que a gente colocou. Onde a gente colocou, Fernanda? A gente colocou em algum lugar aqui sobre o camarada que vale mais do que os leões de sábado, né? Eu coloquei. Você já ouviu falar daqueles leões, pessoal? O leão, a sombra e a escuridão? Tem uns leões no final da década de... Em 1898, lá no Foi um país da África. Foi na Rodésia, na época da Rodésia, acho que era a Rodésia. 2 leões chamados Sombra e Escuridão começaram a atacar um grupo de trabalhadores que estavam construindo uma ponte, uma estrada de ferro. Mas mataram mais de 100 pessoas, leões comendo gente. Né? Que não acontece. Que não acontece. E ir num lugar para atacar pessoas e comer pessoas. Exatamente. Então, por que eu citei isso? Porque um sujeito que pensa em nível pessoal, ele vale menos do que o leão. Esses leões ficaram na história. Uma pessoa que eu quero lançar meu CD de gravação, mas não é seu, você quer lançar seu CD. Isso não tem valor. Se você é um líder, você deve lançar, você deve viver, você deve lutar, você deve sonhar por algo maior do que você, que se perdura, que se eterniza e que faz a diferença na vida das pessoas. E eu acho que pelo tempo a gente vai pegar o último agora, né? E depois a gente faz nas últimas vezes, né? Não se coloque como líder. Princípio 8, não se coloque como líder. Como assim? Princípio número 8. Vamos lá, você pode ler os 7 princípios anteriores, Fernando? Vamos ler só os princípios. Vamos ler os 7 princípios anteriores. Número 1.
reconhecer os que vieram antes. O princípio número 2, repartir seu espírito. O 3, reconheça as esferas. O 4, cresça gradativamente. O 5, desista de ser o novo Messias. O 6, liderança servidora. O 7, todo líder deve lutar por algo maior do que ele. E o 8, não se coloque como líder. Não se coloque como líder. Você pode ler algum texto, alguma passagem aí e completar isso aí? É interessante que aquela passagem de Ló foi para Sodoma, né, e ficou lá com a família, a esposa e as filhas. E quando os anjos chegaram e disseram que ia destruir, e Ló foi lá, vem, Deus vai destruir. Esse homem chegou aqui e querendo mandar, ele é estrangeiro, está querendo mandar. Ló achava que tinha autoridade ali em Sodoma, né? Ele queria se colocar naquele momento em posição de líder, mas ele não foi considerado e nem foi ouvido. Não adiantou, né, querer se colocar. O outro é o próprio Absalão, que nós falamos aqui. Sim, né? sim. Que ele queria ser rei. Quem me dera. E roubando o coração do povo, mentindo. Se eu fosse juiz, eu julgaria vocês com justiça. Mas não tem ninguém aí que ouça vocês. Quer dizer, ele queria e foi, e morreu. Esse conhecido... Ele achou que tinha preparo, caráter e autoridade para ser rei. Esse conhecido texto aqui, ó, de 12, ó. Aqui, ó. Números 12, vocês estão na tela, eu estou manchando aí na tela com outra cor. Esse texto aqui, ele trata de Miriam e Arão. Eles chegaram e ficaram chateados. Por que Deus só fala com Moisés? Ele não fala com a gente também, não? Eles tinham posição correta, tinha um lugar deles, eles tinham função, tinham atividade, Deus os usava especificamente naquilo que os usava, mas eles não, a gente quer ser igual a Moisés. Deus entrou furioso e meteu uma lepra em Miriam. O episódio de Datã, Coré, Datã e Abirão também. Mas eu não quero falar de rebeldia, você presta atenção que eu não estou falando de rebeldia, não é isso não. Eu estou falando, ó, o que está na tela aqui, ó, não se ofereça para tal função ou posição. Por si só, dizer eu quero liderar, eu quero estar à frente, já é um erro de auto-julgamento. Eu coloquei aqui 3 erros de auto-julgamento que a pessoa comete quando diz eu estou pronto para ser líder. Primeiro, de nada serve achar-se líder, porque é o outro que vai julgar se você é ou não. Não é você. Liderança não é algo que eu digo que estou pronto. Liderança é algo que alguém diz que eu, por favor, venha servir aqui. Porque liderança é serviço. Então, se liderança é serviço, então alguém está chamando você para servir. Não é você que diz, eu quero servir. Claro, todos nós servimos. Tá? Você coloca como servo. Claro. Você quer ser líder? Sim. Então você é servo. Sirva. Então você está na posição de servir e alguém lhe chama para servir. Então é por isso que o líder tem que ser reconhecido para tal função. Julgar-se apto, ponto 2 aí, julgar-se apto é minimizar ou ignorar os desafios e demandas. Ou seja, você, não, eu estou pronto. E você sabe realmente que está pronto? Não, eu vou dirigir uma igreja. Tu sabe o que significa dirigir uma igreja em plena pandemia? Tu sabe o que é isso, Roberto? Você sabe o que é aconselhar uma pessoa que está vindo, que perdeu um parente na Covid? Você sabe o que é isso? Não, mas o cara acha que está pronto. Então, não se coloque como líder. Outra coisa, ele está invadindo a competência alheia de uma pessoa que vai avaliar você. Essa pessoa que avalia você. Então, ó, se você vai numa empresa ser contratado, porque tudo que a gente está falando aqui vale para todas as esferas. Se você vai ser contratado, aí a empresa fala assim, eu quero contratar um gerente para regional. E ela entrega para uma terceirizada, uma empresa de recursos humanos, e ela diz, eu quero um gerente. Aí a empresa pergunta, você precisa de qual perfil? Eu preciso disso, disso, disso e disso. Então, define o perfil e entrega para a empresa levanta os currículos e começa a entrevistar. Aí o camarada chega lá e fala assim, eu tenho certeza que eu sou a melhor pessoa para esse cargo. Aí a empresa fala assim, bom dia, senhor. Aí começa a falar, olha, o senhor não foi escolhido não. O cara briga com a mulher que está entrevistando. Ele tem convicção. Ele já se ele chegar lá com arrogância, se achando melhor do que os outros, ele já é descartado. A própria empresa já descarta o camarada, porque ele não terá humildade para trabalhar dentro da empresa. A humildade é permitir que o outro julgue você, que o outro avalie você. Então eu estou falando aqui, eu pedi para vocês escreverem aí no chat. Por favor, diga como é que está, diga uma dúvida. Eu quero isso.
que não adianta nada eu dizer que está bom, eu dizer que estou servindo e você que está sendo servido dizer que lixo de palavra. Não serve para nada isso. Então a palavra ela é útil da mesma maneira quando cada pessoa ela desenvolve e ela é útil. Fala um pouquinho aí mais, Fernanda. Não se coloca o colete para a gente terminar, né? A gente está terminando agora. São muitos exemplos, né, de pessoas que... Porque quando a pessoa diz que sabe, já chega, não, eu sou a resposta, eu. Então essa pessoa já está tão cheia que não aprende mais. Porque na verdade ela não tem nem como crescer e aprender naquela empresa, porque ela já sabe, né? Seja lá onde for, né? Não é só na empresa, mas em um ministério, tudo. Eu já sei. Então não vai aprender, não vai crescer. Exato. 3 situações que nós lembramos, o Miriam, Josué, né? Que estava também, teve uma demandazinha com Josué em Números 11, né? Quando 2 pessoas profetizaram e Josué falou com Moisés, não, isso aqui proíbe eles. Não é assim não. Eu sou líder, Moisés disse para Josué, eu sou líder aqui, deixa quieto. Fica quieto, menino. Né? E outra coisa, ninguém cai de paraquedas na liderança. Como ele está construindo uma liderança gradativamente, então, se ele está naquele outro ponto lá que você cresça gradativamente, então não cai de paraquedas. Então, você não precisa se colocar como líder. Ló também foi um dos que se colocou como líder. Líder não se impõe, líder é reconhecido. Fernanda, fala um pouquinho desse Absalão aí, que foi o texto que você queria. Aí, segundo Samuel 15:4, e Absalão acrescentava, quem me dera ser designado juiz desta terra, todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhe faria justiça. Mentira! Ele estava enganando o povo, talvez auto-enganado também, porque Absalão, a Bíblia diz que era um homem belíssimo, era um homem perfeito da cabeça aos pés, não tinha defeito. Então imagina, todo mundo admirando aquele homem, um homem lindo, e que quer ser rei, eu sei, eu faria, eu aconteceria. E a gente sabe o final da vida de Absalão. Eu coloquei a frase de branco foi uma aí, vergonha. Foi vergonha. Foi uma vergonha, Absalão. Absalão é uma vergonha total. Uma vergonha. Toda pessoa que deseja ser líder, que se vê líder, está a um passo da reprovação. Você está a um passo. É mais fácil você pegar uma pessoa, não, mas eu não tenho capacidade. É mais fácil você trabalhar com a pessoa, de você ter um coração grande, ande comigo, eu chamo para perto. A pessoa é mais fácil, uma pessoa moldável, do que uma pessoa que está pronta para ser líder, tipo que assim, falou. Finalmente reconheceram. Como aquele ditado o que me falta é chance, né? O que me falta é oportunidade. O que me falta é oportunidade. No dia que me der a oportunidade, vamos ver o bam que eu sou aí. Ninguém aguenta um jogador arrogante. Ninguém aguenta, né? Você viu o que aconteceu com o Neymar rolando lá na Copa, né, pessoal? A galera batia nele de tudo que achava ele arrogante, ficava dando drible para aquele negócio. Então, não dá pra gente continuar, o horário chegou, né? Falta 1 minuto, né? Mas eu queria apenas responder a uma dessas frases que nós abrimos no início, né? Aqui, ó, eu com meu transtorno obsessivo compulsivo, eu tenho que ajeitar aqui. Pronto, ajeitei aqui. Então vamos lá. 4 frases que sempre usadas desse modo, totalmente errado e equivocado, né? Quase sempre. Eu vou pegar uma frase e comentar. Vamos lá, comentar uma. Eu não sou líder. Vamos pegar essa aí, tá? Depois a gente comenta. Mas só essa aí a gente encerra, hein? Eu pensei nessa Pensou também. nessa, claro, a gente tá, né? Lá, eu não sou líder. Aí uma pessoa diz que não é líder. É possível essa frase ser verdadeira? Olha, se essa pessoa não é líder, essa pessoa vive uma subvida. É uma planta, essa pessoa é uma planta. Você é uma avenca, meu querido. Você é uma samambaia. Porque, gente, no mínimo, você é líder de si próprio. Você tá levando você para onde? O que é que você tá fazendo com a sua vida? Quais são os seus alvos? O que é que você está fazendo consigo para crescer, para contribuir? No mínimo, você é líder de si mesmo. O que é que você está fazendo com o seu cérebro, que é um músculo? Você tem que fazer, desenvolvê-lo. Fernando, você está fora da... Eu quero você mais aqui. Chega mais para perto de mim aqui. O que você está fazendo com o seu cérebro? Você está exercitando? Você está movimentando o seu cérebro?
Não? Oh, não. Tem que fazer. Então você tem que liderar seu cérebro, você tem que liderar seu tempo, liderar o que entra em você. O que entra significa, eu não boto tudo para dentro da minha casa, não. Não é tudo na minha sala de TV que passa, não. Eu lidero meu controle. Eu controlo as minhas leituras, o meu tempo. Eu controlo. Eu sei aproveitar bem o meu tempo. Administro bem o meu tempo. Isso é liderança de mim. Liderança de mim, liderança de tempo, liderança de recursos, liderança de várias coisas, ó. Aqui, ó, ganhei esse livro de Murilo. Quero elogiar aqui uma pessoa, que é Murilo, ó, Contra o Cristianismo, a ONU, a União Europeia como nova ideologia. Esse livro aqui, e que eu já li esse livro aqui, é Murilo que me deu. Murilo é um homem que come livro. Então, assim, ele administra o tempo dele, e aí eu perguntei, mas como é que tu conseguiu ler? Ele falou, eu leio no plantão quando o plantão tá leve. Então, ele tá ali num determinado madrugada, sei lá o que é, ele vai lá e lê um determinado livro. Então, assim, o sujeito tem que liderar a si próprio, liderar o seu tempo, liderar a sua família. Como é que você não é líder? Todo mundo é líder. Então essa frase aqui... E se você diz que... Ou se você não é, sua vida tá uma bagunça. Não, você é uma planta. Você é uma planta. A vida tá uma bagunça. É aquela vida na chamada zona de conforto, que não tem conforto nenhum. É uma zona de desconforto, de angústia. Então, não sou líder, não existe. Essa frase não existe. Ele, no mínimo, tem que liderar os recursos que estão à sua disposição. Se você, então, é uma planta que alguém tem que regar, alguém tem que adubar, alguém tem que fazer tudo contigo, porque tu nem sequer escovar dente, tu não faz. Isso não existe. Não me acordaram cedo para devocional. Não me acordaram cedo. Não me acordaram, tu não vergonha. Me acordaram, eu pedi para ele. Eu pedi para ele me acordar e ele não me acordou. Eu perdi a entrevista porque minha mãe não me chamou. Vai plantar batata, rapaz. Vai plantar batata, tu merece ficar desempregado. Você tem que liderar. Eu pedi ajuda, por favor, me acorde. Pedir, por favor, me acorde. Não está liderando nem sequer a hora de acordar. Para com isso. Vai acordar, rapaz. Levanta teu horário. Então, assim, não existe essa eu não sou líder. E a frase ele nasceu líder. As outras duas a gente fala depois. Então, a 2 e a 3. Ele nasceu líder. Não, queridos. Liderança é uma habilidade desenvolvível. Liderança é um conjunto de habilidades ou uma habilidade que tem um conjunto de derivações, de foco, de elementos, para que você desenvolva e realize algo que é maior do que você. Então, a liderança é isso. É outra coisa. Ele nasceu líder. O que significa isso também? Eu reconheço o dom daquela pessoa em alguma área, mas não reconheço o dom que está em mim. Então, ele nasceu líder, eu também nasci líder. Claro. Ele também nasceu líder. Você nasceu líder. É a liderança na sua esfera. Na sua esfera. Nos Agora, dons e talentos que Deus colocou para você administrar. E só você pode fazer isso. É uma grande burrice se a gente imaginar assim, todos são pastores. Oh, meu Deus do céu, só existe girafa no reino animal? Só existe macaco no reino animal? Claro que não. Dos macacos já tem uma montanha de macaco dentro do filo que é macaco. Não existe isso. A planta, flores, tem... Então, a sua habilidade é gerenciar os recursos que Deus confiou a você. É isso aí. E Deus vai cobrar isso, o que Deus lhe deu. Então, se Deus lhe deu espaço, use o seu espaço. Se Deus lhe deu influência, use influência. Se Deus lhe deu habilidade retórica, use a sua habilidade retórica. Se deu habilidade de escrever, use a habilidade de escrever. Deus pode me cobrar de mim. Um talento para cozinhar, use a sua habilidade para servir as pessoas. Se Deus deu um marido, viu, irmãzinha? Faça como a minha esposa, que me trata tão benzinho. Ontem eu estava no Atacadão, aí eu vi um Prime Rib. No Atacadão, Prime Rib, R$ 49,90. Eu vi um Prime Rib de 700 gramas. Peguei esse Atacadão, no Atacadão lá. Atacadão, não sabia nem que tinha. Peguei lá o Prime Rib, cheguei em casa. Aí falou, vamos fazer, minha esposinha, aquele suporte, aquele apoio fundamental para eu comer minha carne à noite. Aí o que ela fez? Pegou o tomate com tomilho, alecrim, para acompanhar a carne. Então eu fiz a carne para ela e ela fez o tomate para mim. Então, perfeito. Hoje de manhã, quando acordou, ela fez de novo tomate com bacon, que eu amo. Então, assim, se você tem um marido, irmã, cuide do seu marido. Agora, se for o cão que te deu o marido, aí você tem que falar com o Jeová. Porque o diabo não me deu nada de ruim para mim. Então, vamos eu não quero saber do diabo. Foi Deus que me deu coisa boa. Vamos consertar essa frase. Ele nasceu líder. Fica assim, ó. Eu nasci líder. Eu nasci líder. Repita, vamos embora repetir. Eu nasci líder.
Então, assim, é isso aí. Você nasceu líder. Você só tem que descobrir a sua esfera. Lembra daquele negócio? Desenvolver Cadê? seus talentos que Deus deu. Repartir seu espírito, reconheça as esferas. Então, reconheça a sua esfera de atuação de líder e haja E como seja sua esfera. excelente na sua esfera. Problema É nenhum. única, ninguém compete com você. Ninguém compete com você. Ninguém. Bom, pessoal, é isso aí.